Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Vocês estão bem, estão felizes com Jesus? Uma segunda-feira dessa abençoada, né? Abra sua Bíblia no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 9. Eu estava em casa essa madrugada meditando nesse texto. O Espírito de Deus falou comigo. Eu falei, Senhor, na primeira oportunidade que eu tiver, eu tenho que compartilhar isso com alguém. Aí um amigo meu estava conversando comigo e falou, Rafael, eu estou com uma dificuldade no texto aqui. Aí a gente assim, né? Conversa de Bíblia vai fluindo. Aí fluiu para ele e fluiu para mim também. Eu quero dividir com vocês o que fluiu nessa conversa. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9, versículo 1, diz assim: E disse Davi, ainda alguém que ficasse na casa de Saul, para que ele faça bem por amor de Jonatas? A igreja. E disse o rei, não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele da beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Toda a igreja. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel de Lodebar. Glória a Deus. Vamos ler de novo? E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Para finalizar esse texto, coloca aí 1 Crônicas, capítulo 8, versículo 34. E a gente encerra essa leitura e vamos refletir na palavra do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 8, versículo 34, diz assim: E filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou Mica. Vamos repetir? E filho de Jonatas foi e Meribe-Baal. Amém. Olha para cá. Esse texto que nós acabamos de ler acaba sendo um clássico daquilo que nós chamamos de texto de bênção. Obrigado, profeta. Texto de exaltação, texto de mudança de cativeiro, de virada de história. Trata-se de uma história clássica que é o resgate de Mefibosete da terra de Lodebar, até porque existem muitos conceitos equivocados acerca deste lugar, dessa cidade, desta situação, e também não cabe a mim querer desmistificar a última gota de pesquisa acerca do assunto, mas pensando com vocês aqui, eu queria que você lembrasse que Davi, ele era um homem que, com todos os seus defeitos, ele honrava com a sua palavra. Ele carregava um currículo pesado. Davi era cantor, compositor, salmista, poeta, guerreiro, rei e um homem segundo o coração de Deus. Davi errou, mas ele confessou e pagou pelo seu pecado. Mas Davi teve um auge da sua história. Foi quando no Salmo 89, verso 20, Deus disse, talvez até com um olhar de sorriso, de satisfação, Deus disse, achei Davi, o meu servo, com o meu santo óleo ungi. Ah lá, está marcado aí, Salmo 89, verso 20. Eu queria que você imaginasse Deus olhando para a terra e procurando alguém para reinar. Saul teve a sua oportunidade, desobedeceu, e Deus passou dele o seu reinado. E Deus vai buscar alguém agora que é totalmente na contramão da lógica.
para fazer parte do exército de Saul, tinha que ter ali entre 1,80 m, 1,90 m. Era uma exigência muito pesada. E Davi tinha cerca de 1,65 m, 1,70 m de altura, cheio de sardas no rosto, cabelo avermelhado. Era um homem que, dentro do contexto cultural, a sociedade rejeitava ele. Mas Deus, ele vai na contramão da lógica. Eu deixei para vocês escolherem. Vocês escolheram Saul, olha a bagaceira que deu. Então, deixa eu escolher alguém agora. Aí vem Deus pegar um cara praticamente canhoto, cabelo vermelho. Se fosse mexer em cultura judaica, isso aqui se estendia muito, porque os judeus acreditam que a palavra vermelho ou Edom, né, é maldição até os dias de hoje. No conceito judaico, a palavra homem, no hebraico Adamá, ou barro vermelho, terra vermelha, acredita-se na cultura que Adão, ele tinha o cabelo avermelhado, e que todo mundo que nascia ruivo, nascia debaixo de uma condenação específica do pecado de Adão. Então alguém olhava para Davi e dizia: tu é um escolhido para ser um zero à esquerda. Tu é baixinho, tu é filho bastardo. Quando o povo sai para trabalhar, Davi já está no campo há muito tempo. Quando os irmãos estão em casa, terminando de jantar, Davi, quando chega, ninguém tem comunhão com ele. Só que Deus olhou para o campo. Imagina o Davi treinando com a sua funda e sua tiradeira, a sua funda e sua pedra, tacando na árvore, tacando, porque a Bíblia diz, no livro de Juízes, que os filhos da descendência de Benjamim não erravam sequer a distância, um fio de cabelo por praticar desde a infância. Queria que você imaginasse a história, e Davi no campo, e surge o urso, surge o leão, o chacal, o que seja, e Davi dá a vida pela ovelha. Davi, ele talvez ali inventou o armeloque, o mata-leão. Davi foi o camarada que deu a vida. Eu imagino Deus olhando, dizendo assim: cabra, se esse homem dá a vida por um animal, não vai dar a vida pelo meu povo? E Davi no anonimato, não tem ninguém vendo, mas Deus está vendo o que Davi está fazendo. E às vezes a gente pensa assim: eu estou esquecido. A gente precisa parar de confundir estar esquecido com estar escondido. E o tempo de estar escondido é um tempo de Deus gerar maturidade naquilo que Ele colocou na nossa vida. Nem todo mundo tem que estar em exposição. E Davi foi sendo tratado, até um dia que apareceu a oportunidade. O camarada que nunca perdeu batalha, quase 3 metros de altura, com a espada pesada, com a ponta de uma lança terrivelmente pesada, pesava cerca de 600 ciclos, um homem que botava medo todo mundo. Davi enxergou em Golias uma oportunidade de ser abençoado. Enquanto todo mundo enxerga Golias como um problema, Davi falou: casar com a filha do rei, se vencer ele, não pagar imposto, morar no palácio. Se todo mundo rejeitou, chegou a minha oportunidade. Lembrando que Davi foi obedecer o pai. Davi foi levar queijo no campo, bolo, alimento, e no ato de obediência, Deus cria uma oportunidade para abençoar Davi. Então o segredo está na obediência. Quando Davi vai lá, ele se alista, talvez Saul até zomba dele, mas Davi apresenta o currículo. Não ri de mim não, eu sou baixinho, mas dá uma olhadinha aqui no meu currículo. Imagina Saul olhando: você matou o urso? Você matou o leão para defender a ovelha? E ele falou: do jeito que papai me guardou no campo, ele vai me dar vitória sobre esse filisteu. Então nunca julgue pela aparência, porque você não conhece a história desse irmão que está do teu lado. Às vezes a gente consegue esconder um choro por detrás de um sorriso para cultuar com qualidade aqui. Só Deus sabe as batalhas que esse irmão enfrenta dentro de casa, seu dia a dia, na sua madrugada. Porque quem olha por fora um sorriso bonito, uma roupinha bonita, um cabelo arrumado, não sabe as guerras internas que são travadas diariamente. Davi é um colecionador de batalhas e vitórias. E agora, depois de vencer Golias, tu conhece a história, uma pedrada na testa, Davi arranca a espada de Golias, corta a cabeça do gigante, e ele vai ser promovido agora, vai ser exaltado perante o cântico das mulheres do povo. E na medida em que ele é ovacionado, as mulheres olham para ele e dizem: Saul matou os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. Saul tem trono, mas não tem unção. Saul tem trono, mas não tem presença. Saul tem pompa, mas não tem mais a presença de Deus sobre a sua vida. Na hora de se destacar e entrar na batalha,
ele está acolhido no seu trono. Davi se destacou e venceu. E quando Davi vence e é ovacionado, desperta inveja em Saul. E não tem metade do coração para Deus e metade do coração para o diabo. Ou você é cheio de Deus, ou é cheio de demônio. E Deus permitiu um espírito maligno atormentar Saul. Deus cria outra oportunidade. Davi vai tocar harpa. E Saul vai ficar aliviado dos seus sintomas, de aquela perturbação que o demônio provoca nele. Quem é esse camarada? É filho de Jessé. Quem é esse homem? É belemita. Ninguém conhecia a história dele, não. Estava no campo pastoreando ovelha. Bota ele para a guerra. Só que Saul começou a ficar invejoso e tentou provocar algumas vezes a morte de Davi. Só que o texto diz que Davi se movia prudentemente. Com a prudência de Davi, ele se destacava no campo de batalha e vencia. Saul colocava um trabalho difícil, ele vencia. Quando Saul ficava endemoniado, tentava atravessar ele com a lança, ele se esquivava. E Davi sempre progredindo, até que um dia, debaixo do nariz de Saul, Deus apresentou para Davi o filho de Saul, Jonatas. A alma dele se conectou, 5.0 Bluetooth, e falou: tua vida é minha vida, teu Deus é o meu Deus, teu propósito é o meu propósito. Ele tira o arco, tira o java, tira a capa e fala: a partir de hoje, se eu morrer, tu cuida da minha família, e se você morrer, eu cuido da tua. Ambos se abraçam e se comprometem com um propósito. E acredito eu que tem gente nessa noite aqui que, por mais que você tenha vontade, o que você precisa de repente hoje não é uma pizza quadrada ali na esquina. De repente o que você precisa não é de um jantar legal lá no varandão. De repente tem gente numa prova tão grande que só precisa de uma amizade. E eu chamo isso aqui de amizades que o céu apresenta. Gente que você conhece com uma semana, um mês. Parece que você conhece a vida inteira. Sabe o que é isso? É verídico o ditado. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E eu recebo a autoridade de Deus para dizer para alguém que o céu, essa semana, vai te apresentar pessoas que vão se conectar ao teu propósito e vão te ajudar a subir de nível. Olha para cá, quando Deus quiser te enriquecer, quando Deus quiser te abençoar, quando Deus quiser te fazer subir de degrau, Deus não vai só encher tua conta de dinheiro ou vai te abençoar financeiramente. Ele vai colocar as pessoas certas no teu caminho que vão te conduzir até o lugar do teu propósito. Se tem alguém que quer nisso, levanta a sua mão e dá um brado de glória a Deus aí, crente. A Bíblia diz que Saul tentou matar Davi, mas Davi está recebendo informação de Jonatas, está correndo, está fugindo, e no final, quem é que acaba se matando? Saul. E Davi está progredindo, crescendo, avançando. Davi teve o seu momento de depressão, de ansiedade. O Salmo 142 foi escrito no período em que Davi estava numa caverna, especificamente o verso número 7. Davi, imagino eu, assentado sobre uma pedra, naquele clima frio de uma caverna, com a mão na cabeça. Olha lá, olha o que Davi vai dizer: tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, porque me fizeste bem. Agora Davi, sozinho na caverna, começa a aparecer gente endividada, gente em problema, em aperto. Já viu aquelas vezes que você fala assim: Deus não coloca um ser humano no meu caminho? E é nesse dia que Deus fala: eu vou colocar gente pior do que você, porque você precisa entender que eu nunca te dou uma dor sem propósito. As áreas que você está sofrendo são as áreas que eu mais vou te usar com intensidade. Eu estou falando para alguém entender isso aqui. Deus está dizendo: essa dor não é sem propósito. Deus está promovendo uma situação em que quando alguém sentar para tomar um café com você e falar: estou passando por isso, tu vai dar um sorriso e vai dizer: entendi, porque eu passei por aquela prova. Foi para ter autonomia e experiência, para aconselhar alguém em cima dessas dores. Davi, depois você lê com calma, o pastor Lecivaldo falou domingo aqui, que Davi, ele tinha os seus 30 e tantos valentes. Quem eram? 37 valentes. Olha depois do capítulo 23 de 2 Samuel, você vai ver Samar, Josebe-Basebete, um homem que matou 800 com uma lança. Davi tinha homem que guerreou
até a espada ficar grudada na sua mão. Não sei se por uma câimbra ou se por um sangue que secou. Davi tinha gente, quando ele estava cansado, ele acabou de guerrear, ele pegou os ossos para honrar a casa de Saul, dos filhos de Rispa, os ossos dos filhos de Jonatas, e foi colocado no sepulcro de Quis de Saul. E quando ele chegou já cansado na batalha, o sobrinho de Golias estava lá, Isbi-Benob, e falou: agora eu vou atravessar Davi. Eu estou há anos guardando essa espada novinha para ele. E quando Davi ia morrer, Abisai, aquele que Deus apresentou para ele no tempo de caverna, pulou na frente, matou o filhote de gigante e disse: não sairás mais a peleja comigo, para que não se apague a lâmpada de Israel. Sabe o que Deus está dizendo? Nos teus tempos de caverna eu vou te apresentar as pessoas que serão mais leais à tua vida. Cuidado para a sua dor não ser tão grande a ponto de você espantar para longe de você as pessoas que o céu está te apresentando. Me ajuda a pregar. Cata a mão desse irmão aí, dá um sorriso para ele e fala: nessa noite Deus não me colocou perto de você sem propósito. Diga para o teu irmão: Deus me levantou para guerrear por você, para jejuar por você. Você pode levantar a mão dele e fazer um barulho de glória a Deus. Alabaracandarai, Shépia. Oh, que presença boa! Davi tem homens que vão ser leais a ele, mas Davi, ele não tem memória curta, não. Depois da morte de Saul, Davi chora, porque a unção que ele tem é tão diferenciada que ele não consegue se alegrar nem com a morte de quem tentou matar ele. Davi chorou, Davi se entristeceu, e quando chegou a notícia, Saul morreu. A guerra se travou. Morreu Jonatas. Davi chora. Davi cai de joelhos, baba. Só que com os rumores da guerra, com os rumores da notícia, a babá do neto de Saul, filho de Jonatas, ela pega ele no colo e vai tentar correr para fugir, para salvar a vida dele. Só que no caminho ela tropeça e o menino cai, quebra as pernas. E ele vai crescer com as pernas se calcificando tortas, de modo que ele está impossibilitado de andar. E eu penso com a minha mente fértil de um jovem pregador: por que não tentou imobilizar a perna dele? Para tentar dar um jeito de recuperar a forma de andar, mesmo que andasse meio torto, mas né, andar é uma autonomia muito boa. Quem pode? Imagina a situação de Mefibosete. E nós acabamos de ler aqui a última leitura, em 1 Crônicas 8:34, que o nome que é dado para ele é de Merib-Baal, dando a ideia no hebraico de aquele que contende contra Baal. Então, só que os judeus, os copistas, repugnam o nome Baal, porque a ideia não é glorificar Baal. Baal, na cultura cananita, é marido, dono, senhor. E Israel sabe que eles são casados com Deus de Israel, e não com deuses estranhos. Então mudou a expressão de Merib-Baal para Mefibosete. Mas o interessante é que o nome muda depois da queda. Qual era a ideia? Aquele que advoga uma causa contra Baal. Aquele que é contra Baal. Mas não, agora mudou. Caiu, é vergonha. A Bíblia, a aplicação pessoal, traduz a expressão Mefibosete como vergonha destruidora. Mas algumas Bíblias de estudo dão uma interpretação de linha de dupla via. A ideia aqui é destruidor da vergonha. Mas por causa da queda, alguém fala vergonha. E você sabe que na tomada da província, o reinado novo que vem na frente, ele vai eliminar a linhagem do filho do rei, para não haver rebelião. Então arrancaram Mefibosete de Israel e levaram para Lodebar. Eu fiquei pensando, por que a ama dele não se preocupou em talvez cuidar melhor dele? Eu queria que você pensasse, quanto é um salário de uma babá? 2.000, 3.000, não sei. Imagina o currículo, a exigência, o curso. Imagina a confiança que você tem que ter de uma família para cuidar do filho de alguém que tem dinheiro. Imagina os tipos de etiqueta, as exigências, ainda mais para cuidar do neto do rei Saul, o primeiro rei de Israel. Fica para você refletir e pensa se não dói. Quem foi levantado para cuidar é quem vai ser responsável pela queda. Quem foi levantado para cuidar vai ser responsável por um aleijo de pernas.
O menino vai perder a sua autonomia, vai viver dependente de ajuda o resto da vida. E ele vai sair da casa de Jerusalém e vai ficar o servo responsável, que é Ziba e sua família, para cuidar dos bens. Davi, aqui vai ficar bom demais, vamos encerrar com chave de ouro. Bota para mim, por favor, o capítulo 5. E você é crente, inteligente, vai entender aonde a gente vai chegar. Você vai entender por que Ziba apontou o defeito de Mefibosete. Segundo Samuel, capítulo 5, versículo 6, 7 e 8. E a gente dá um checkmate aqui, para você ir para casa muito alegre. Vamos lá? Diz assim o texto, ó, e partiu o rei e os seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra e falaram a Davi, dizendo, olha o que os jebuseus, que eram donos de Jerusalém, disseram, não entrará aqui Davi, a menos que lance, volta lá o 6, a menos que lance fora os coxos, é isso? E a menos que lance fora os coxos, querendo dizer, não entrará aqui Davi. A ideia deles era, porque entre os jebuseus havia muita gente com defeito físico, tinha manco, coxo, cego, ressecado. Aí criaram um vulgo, olha o vulgo que criaram, ó. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, dizendo, esta é a cidade de Davi. Verso 8, olha que checkmate interessante, que diz, bota o verso 8 para mim. Glória a Deus. Porque Davi disse naquele dia, ouça isso. Segundo Samuel, capítulo 5, verso 8. Glória a Deus. Isso, meu amigo. Porque Davi disse naquele dia, qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal, e aos coxos, aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz, criou um vulgo, criou um falar popular. A ideia era essa, nem cego e nem coxo entrará nessa casa. Foi criado popularmente um vulgo e dizia, Davi não gosta de gente com defeito. Davi não gosta de manco. Davi não gosta de coxo. Mas Davi está virado, por quê? A galera falou assim, Davi é tão ruim que ele não vai conseguir entrar. E para entrar vai ter que derrubar quem é coxo, quem é cego. Mas se ele conseguir, a gente acaba com ele aqui. Davi falou, não adianta entrar pela muralha que a gente não vai conseguir. Tem guerra que a gente não vence por cima. Tem guerra que a gente só vence por baixo. Então o canal, quando arriar o fluxo da água, a gente entra e começa a destruir de dentro para fora. E estava o vulgo. Olha para cá. O nome da cidade era Salém. Os jebuseus fundiram o seu nome com a cidade e nasceu Jerusalém. E Davi tomou e falou, essa cidade é consagrada para receber a Arca da Aliança e aqui vai habitar a presença de Deus. Davi tomou, cresceu, conquistou reinados. E quando ele chegou no auge da sua vida, quando ele olhou para a direita e viu soldados, olhou para a esquerda e falou assim, calma aí, eu preciso aplicar a promessa que eu fiz a Jonatas. Davi tem lembrança, e quem tem lembrança tem memória, e quem tem memória tem alma, porque a amnésia da alma é o esquecimento daquele que um dia beneficiou você. Davi falou assim, tem alguém da casa de Saul para que eu possa usar da beneficência de Deus? Aí alguém falou, Ziba, tu que é servo da casa, fala para ele aí. Então, quem é Ziba? Sou eu, meu senhor. Imagina um cara com a unção de puxa-saco, desculpa a expressão. Imagina um cara com aquele jeitinho de, eu vou tentar me achegar, mas Davi tem discernimento e falou assim, camarada, está com uma intenção. Você sabe de alguém da casa de Saul para que eu possa abençoar? Tem um, mas o perfil dele não é o que você gosta. Tem um, mas o perfil dele não é o padrão que você exige. Como assim? Tem até um, só um, mas ele é aleijado de ambos os pés. Eu imagino nesse momento Davi parando e refletindo. Um dia eu disse, por causa da afronta dos jebuseus, que não vai entrar nem manco, nem coxo, nem ressecado. Ele tem defeito, mas ele tem direito. Eu vou falar de novo para ver se você dá uma glória a Deus.
Ele tem defeito, mas ele tem direito. Olha para o teu irmão com carinho e com respeito e diga assim: os teus defeitos. Está muito feio, isso aqui é Shalom, pelo amor de Deus. Diga para o teu irmão assim: os teus defeitos não tiram de você os seus direitos. Os seus defeitos não tiram os seus direitos. Eu vim dizer para alguém aqui que os teus defeitos não arrancam os teus direitos. O rei lembrou de você nesta noite e está dizendo: independente dos teus defeitos, eu tenho um lugar para você em Jerusalém. Levanta a mão para receber essa palavra. Só quem tem glória, vem comigo no glória. Só quem tem aleluia, levante a mão e dá 10 segundos de glória a Deus aí. Macandará, machandaraia, eminacébio e vaio de dominância. Mas eu sou manco, eu sou coxo, estou incapacitado. Manda buscar. Zimba já ficou sem graça. É engraçado, né? Que se a gente for mexer nisso aqui, o nome Zimba significa estátua. E estátua não tem vida. Estátua não se move a não ser que você mova ele. Bota uma estátua na porta para passar para o corredor. Nem ela se move. E também não deixa ninguém se mover na direção do corredor. Tem gente que é assim, a vida dele é uma estátua, parado. Ele não sonha e não deixa ninguém sonhar. Ele não se move e não deixa ninguém se mover. Mas desceu um Deus na terra que vai colocar as coisas em movimento. Manda buscar. Pensa comigo. Eu tenho 2 minutos e meio. Mefibosete pensando. Qualquer barulho de carruagem para mim é um terror. Porque se chegar alguma província aqui e souber que eu sou descendência, semente de Saul, ó, morri. E um dia chega. Eu imagino Mefibosete se ajeitando, aleijado, subindo em cima do sofá e olhando na janela. E chega lá. E os cavalos. Mefibosete! O rei mandou chamar você. Chegou meu dia. É meu óbito. Eu vou morrer. Não. O rei Davi, que é amigo do teu pai, lembrou de uma aliança. E disse que tem lugar para você na mesa. E o Ziba, que estava apontando os teus defeitos, é ele que vai cortar teu cabelo. É ele que vai dar banho em você. É ele que vai espirrar o Dolce & Gabbana em tu. É ele que vai calçar o sapato em você e vai te vestir. Quando você sentar na mesa, você vai ver Aminon, Tamar, Absalão, aquele cabelo bonito, encaracolado. Você vai falar: o que eu estou fazendo na mesa? Aprende uma coisa: no reino não tem mérito, tem graça. Aqui não tem meritocracia. Mas ele é aleijado, ele vai sentar na mesa. Coloca ele na mesa que você vai ver um detalhe. Quando senta na mesa, todo mundo só se vê daqui para cima. Na mesa não tem ninguém diferente de ninguém. Na mesa da graça todo mundo é igualado. Ai, mistério de Deus. Tudo que você perdeu, hoje eu vou restituir para você, Mefibosete. E de contínuo, eu imagino Mefibosete com os olhos arregalados, olhando para o salão, olhando para os filhos de Davi. Todo dia tu vai tomar um cafezão que comigo com pão, queijo, presunto, Nescau. Tá vendo essa mesa de fruta? Tá vendo essa mesa de fruta aí? Todo dia vai ser assim, Mefibosete. O rei lembrou de você. Eu termino a minha participação dizendo para alguém aqui: Deus não tem amnésia. Deus não envelhece para ter mal de Alzheimer. Deus não pode bater a cabeça para ter traumatismo craniano. O que isso quer dizer, Rafael? Ele falou em Isaías 49, verso 15, 16. Pode uma mãe que amamentou o seu filho esquecer dele, aquele que ela gerou no seu ventre? Responde não, Isaías: todavia, se essa viesse a esquecer, eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Alá, eis que tenho você gravado na palma das minhas mãos.
Deus. Levante a mão para adorar, levante a mão para adorar. Levante a mão para adorar. Só quem pode dar 1 minuto de glória a Deus. Agradece a Deus, agradece a Deus. Agradece, Maiui, Calamachandaraia. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Amanacomas, terra, o Marassúria, a mesa da graça. Senta o gordo, senta o magrinho, senta o bonito, senta o negão, senta o branquinho, senta o feio. Alabacoma na Sarábia. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação, 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 salvação. God bless you. Deus abençoe sua vida. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus.